É hora de Libertadores, pessoal. Afinal, todo mundo sabe, vai ser no Rio de Janeiro e o Flamengo cumpre a sua escalada para chegar até lá, para decidir perto da sua torcida. Para isso, tem que passar do mergulhado em crise Olímpia. Olímpia que agora é treinado por Tique Arce. Se você não é tão novo assim, você se lembra dele, o jogador histórico paraguaio de Copa do Mundo, e que jogou muitos anos pelo Palmeiras e eu acho que pelo Grêmio também. Foi campeão da Libertadores pelos dois clubes, era um ótimo lateral direito. O Tique Arce agora é treinador e divide opiniões lá no Paraguai, porque ele era serrista, era técnico do Cerro, começou muito bem o ano no Cerro, saiu recentemente após uma crise repentina que aconteceu no clube, e agora, depois da saída de Diego Aguirre, é o novo treinador do Olímpia. Nesse vídeo a gente vai conhecer bastante sobre o Olímpia e também vai falar o que o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode explorar e o que ele precisa cuidar desse time paraguaio muito tradicional, tricampeão da Libertadores da América. Lembrando a você que se você curte comentários táticos, se você gosta de tática, você pode contar com os meus comentários táticos ao vivo durante os jogos. Os membros do canal pagam R$5 por mês ou mais. Se quiser pagar mais, é só para contribuir mais com o meu trabalho. E além de contribuir e fomentar meu trabalho, tem acesso a um canal de WhatsApp, onde eu mando áudios simultaneamente ao jogo transcorrendo. Então, você vai assistir o jogo e vai escutar os meus comentários táticos enquanto ele ocorre. O valor é simbólico, a gente forma uma comunidade, uma bolha ali. Você vai ter meu telefone, a gente vai trocar ideia no chat, a gente tem uma comunidade e também tem a transmissão interativa durante os jogos. Então, aproveite isso aí clicando no link na descrição do vídeo, que vai ser bem legal ter você por lá. Bem, vamos falar sobre tática sem tatiquez. Viu o Tique Arce aí? Ele tá bem diferente, né? O tempo passa para todo mundo, para você também, certamente, para mim, com toda certeza. Bom, o Olímpia vive uma péssima fase aqui, somando os 26 jogos dos dois torneios, né? Apertura e clausura. Aqui já tem um promédio, digamos assim. O Olímpia está em oitavo, está correndo risco sério de não classificar para uma competição sul-americana na próxima temporada, que seria um caos para as finanças do clube, que já estão abaladas, né? O clube está sofrendo transfer ban da FIFA, teve problemas, né, de pagamentos ao seu elenco ao longo da temporada, e isso gerou uma crise, jogadores não queriam treinar, está muito, muito complicada a situação por lá, mas o Arce é um bom técnico e chegou para resolver. Também ainda um pouco sobre essa péssima fase, tem alguns dados que são curiosos. O time não estava tão mal assim no desempenho, pelo menos no campeonato local. Se fosse olhar a estatística de pontos esperados, que é oriunda dos gols esperados de cada jogo, que não necessariamente é uma verdade, tá? É só uma métrica matemática, só que como a amostragem é grande, ela pode mostrar para a gente alguma coisa. Os expected points, né, que é o quadrinho da esquerda, mostram os pontos esperados a partir de créditos e débitos do XG, gols esperados do time, gols esperados do adversário a cada jogo. Isso é só um modelo matemático, é uma métrica que pode botar a gente em algum lugar. Dá para entender que o Libertad é o time que mais tem gols esperados a favor junto ao Olímpia, ou seja, o Olímpia ali igual ao líder do campeonato nisso, e muito, muito próximo em gols esperados dos seus adversários, em segundo lugar ali do time que menos concede essa quantidade de chances aos adversários. Isso indica muito, dá muito esse indicador, esse clique de fase ruim, né? Quando a fase é ruim, as coisas são mais difíceis e esses números acabam mostrando um pouco isso. A média de idade do time é a menor lá do Campeonato Paraguaio. 26 anos aproximadamente de média de idade de quem vai para campo. De fato, é uma média de idade baixa. Bom, vamos para campo, né? O Olímpia usa um goleiro que também sai bastante. E sobre o Espíndola, a gente precisa falar uma coisa. Ele não é o titular. O goleiro titular, que é um dos ídolos da torcida, sofreu uma lesão séria. E o Espíndola assumiu há 3 partidas. E é um goleiro de 28 anos,
mas que não tem tanta experiência de ser titular em clubes desse tamanho. Então, é uma preocupação para a torcida que ainda não sente segurança no Espíndola. Só que ele tem um ponto positivo. Ele usa muito bem os pés e o Arce faz muita questão que os seus goleiros usem os pés. Então a gente vê muito parecido aí com o Flamengo de Sampaoli. O Olímpia também avança o Espíndola para jogar com os pés e ele faz parte ali de uma saída de 3, esticando bastante os laterais. Laterais que têm dinâmicas distintas entre si, a gente vai falar sobre isso. Quando está sendo mais pressionado, é um time que tem demonstrado, apesar de poucos jogos, 2 jogos só do Arce, tem demonstrado uma certa capacidade para sair de pressões. Aqui o Nacional do Paraguai sobe o pressing, que é o mesmo estilo de marcação que o Flamengo faz, só que eles estão fechando por dentro. Né? É um pouco diferente, na verdade, mas é um pressing, uma pressão alta individualizada. E aí a bola vai nesse jogador. Vejam como ele devolve para o Espíndola. O Espíndola tem muita tranquilidade para fingir o passe aqui no corredor lateral do lado direito e jogar ali o balanço da pressão alta do Nacional para lá e encontrar aqui o Ortiz por dentro. Então é um time que demonstrou em alguns momentos da minha observação já uma capacidade interessante de sair jogando em pressões, e deve ser o contexto que vai acontecer logo mais no Maracanã. O Flamengo deve pressionar o Olímpia, pode ser que a gente se surpreenda com uma boa qualidade e uma modernidade tática de um time que ainda está iniciando. No final, vou dar minha opinião sobre se isso é bom ou ruim para o Flamengo. Tá? Em organização ofensiva, ou quando o time, na verdade, avança e precisa fazer uma bola longa quando é pressionado, ele sempre vai ter 2 caras ali atacando a última linha. E o cara, o atacante pelo lado esquerdo, o ponta pelo lado esquerdo, na verdade, ele centraliza bastante. Acaba que, de um lado, existe um ponta mais agudo e do outro existe um ponta mais construtor, que é esse da imagem, enquanto o outro atacante, um dos 2 atacantes, que às vezes joga com um meia e um atacante, abre bastante pelo lado esquerdo do campo. Mais ou menos como o Gerson faz, abrindo pelo lado esquerdo, só que nesse caso, um dos atacantes, um dos caras mais avançados do time. E também tem esse estilo de ataque à última linha, parecido com as ideias do Sampaoli também. Aqui eu vou falar de um jogador que tem bastante tempo de clube, que foi e voltou do clube, mas tem muito tempo mesmo, desde 2013, né? Ele joga no Olímpia e é um ídolo da torcida, o uruguaio Alex Silva, que é um meia pelo lado direito que tem sido aproveitado como lateral direito pelo Arce, mas não é qualquer lateral direito, ele tem muita liberdade. Aqui é uma dinâmica que, na verdade, é uma dinâmica, de certa forma, até comum de times que usam ocupação de espaço típica de jogo de posição, por exemplo, que é a tentativa de acionar os pontas através da fixação do lateral ao jogador de meio. Então, aqui o Alex Silva vai correr em direção para fixar e arrastar esse marcador para onde ele está correndo. E quando ele conseguir isso, o Cardoso, que é um outro meia-direita, que na verdade é um meia-direita, abre para ele receber essa bola limpa. Normalmente você vai imaginar que, então tudo bem, o Alex Silva avançou por ali e depois, quando o time progredir um pouco mais, ele vai continuar atacando por ali e vai recuar, voltar para a lateral direita dele, que é a posição dele, etc. Mas não é bem assim, ele tem um pouco de ação livre até. Ele vai muito por dentro, basicamente o construtor do time, o meia do time e às vezes o atacante do time jogando pela lateral direita, originando a jogada da lateral direita. E para que isso seja possível, o Ortiz, que é um dos volantes, acaba sendo quase que um cão de guarda dele, um fiel escudeiro que vai ajudá-lo a poder construir suas jogadas em paz. O Alex Silva é tão dono do time que ele que bate pênalti. E se vocês forem ver esse frame aí, vocês vão ver que ele bate meio tipo o Henrique Dourado, né? Meio o Gabigol chegou a bater também, mas mais Henrique Dourado. Aqui ele está saltando, mas muito alto antes de bater, né? Fez o gol, bate bem pênalti. Ele é um dos jogadores que mais finaliza no time, tá, gente? Aqui eu achei interessante botar uma jogada ensaiada deles. Pode ver que tem 3 homens na bola. O Alex Silva é um deles, inclusive.
e aí todos os homens de frente estão atacando ali a última linha, empurrando a defesa adversária para trás. E aí um deles vai sair do bloco, enquanto o Alex Silva se projeta do outro lado, nas costas da defesa. A bola vai até o homem que se desvencilha do bloco completamente livre e ele aciona o Alex Silva dentro da área. Essa é uma jogada ensaiada que está bastante comum aí já em 2 jogos do Arsenal, em 2 jogos. É sempre importante ressaltar isso. O time mudou muito, o time jogava um futebol bem rígido, digamos assim. A gente conhece o estilo do Diego Aguirre e o Arce é bastante o contrário. Assim. O Arce aparenta ser aí o nascimento de um técnico que vai ter uma projeção grande aí. Vamos acompanhar a sequência da carreira dele. Mas como disse, eu vou dar minha opinião sobre isso lá para o final do vídeo, tá? Quando eu entrar na fase da opinião. Os escanteios defensivos, galera, vamos lá. Normalmente, um time que faz uma marcação por zona ou marcação mista de escanteios, o que ele tem? Tem uma mentalidade zonal ali, ele põe 5, 6 caras nos locais onde provavelmente a bola vai cair para uma cabeçada. Essa galera serve para estar posicionada já no local onde a bola provavelmente cai e também para fazer um certo cinturão, uma certa barreira na frente da baliza. Afinal de contas, se a bola não entrar na baliza, não adianta nem o adversário ganhar o duelo aéreo. Ele pode ficar parado nessa barreira. E, normalmente, esses times que marcam por zona, eles mantêm 2 ou 3, às vezes 3 jogadores ali marcando os homens, né? Os homens que vêm correndo. Reparem como o Olímpia faz mais ou menos o contrário. Não dá para dizer que é uma marcação 100% individual, mas é uma marcação bastante individualizada, tá? Tentativa de um híbrido aí, com 3 jogadores, sempre ali mais ou menos fixos, um no primeiro pau, um na entrada da pequena área e um mais no segundo pau. E o resto é tudo encaixe individual. O Flamengo já demonstrou, desde que o Sampaoli chegou, capacidade para manipular esses encaixes. E a gente pode ver isso logo mais. Falando um pouco mais sobre o Alex Silva, ele é o terceiro cara no Campeonato Paraguaio que mais dribla. Ele é um cara, como eu mostrei para vocês, ele é um meia, só que ele é um meia que joga de lateral. Ele lembra um pouco, em termos de liberdade, como o Sorin jogava na época no Cruzeiro. Ele era completamente livre em campo, ia para a esquerda, ia por dentro. Era um dos caras que mais finalizava, também defendia. E ele tem obrigações defensivas também. Então, ter um Bruno Henrique nas costas dele pode ser muito bom para o Flamengo. Passe em profundidade, é o cara que mais dá esse tipo de passe no Paraguai. Ele é o cara que mais dá passes para o terço final de campo, ou seja, para as imediações da área adversária. Além disso, ele é o 4º colocado em passe inteligente, que é basicamente um passe que quebra linhas, um passe entre 2 linhas ou especialmente nas costas da última linha. Sobre o desafio que o Flamengo tem diante do Olímpia, tem muitas coisas a dizer. Primeiro, talvez o Olímpia seja o adversário ideal para um momento de crise como esse. Por quê? Porque o Flamengo vive um momento de dificuldade de relacionamento ali, depois do problema com o Pedro, da multa do Pedro. Um time que perdeu só um jogo em 21 consegue estar aí imerso numa pequena crise ou numa grande crise que quase culminou na saída do Sampaoli, mesmo com os resultados bons. E do outro lado tem um time com problemas administrativos, com troca de comando e com a entrada de um treinador bastante moderno e arrojado no comando. A longo prazo, os torcedores do Olímpia têm que comemorar, porque o Arce aparenta ser um ótimo técnico. De pouca coisa que eu vi, aparenta ser um ótimo técnico. Mas para o Flamengo isso pode ser bom. Esse tipo de treinador muito orientado à parte ofensiva do jogo, às vezes até por conceito, se proíbe a abraçar um jogo muito pragmático, de muita defesa, de muita gente atrás da linha da bola. E vendo os jogos, o Olímpia, mesmo numa draga danada, sem ganhar um século, não se entrega para esse tipo de jogo. Pelo menos o Olímpia do Tique Arce. Então, o prognóstico ele é de um Flamengo que pode aproveitar ainda a ausência de definições, a ausência de algumas dinâmicas defensivas, as costas do ótimo Alex Silva, como eu mostrei para vocês,
para tentar fazer gols e, de repente, sair do Maracanã com uma grande vitória e uma classificação encaminhada. Não estou aqui menosprezando o Olímpia, muito pelo contrário, é uma equipe tradicional, né? Mas eu estou aqui alertando para uma possibilidade de coisa muito positiva, que é o Flamengo enfrentar um time muito fragilizado, embora tenha muita tradição, economicamente fragilizado, o ambiente também fragilizado, com um novo trabalho, que é um trabalho de longo prazo, de um técnico que não vai simplificar as dinâmicas para não ser goleado. Então, o Flamengo tem a oportunidade de enfrentar o adversário certo, na hora certa, pela competição certa, onde a mobilização ela nunca falha. E não pode perder essa chance. Eu queria te convidar para assistir esse jogo ouvindo os meus comentários. Você não vai se arrepender, o pessoal que está lá curte bastante. Então, clica no link que está na descrição do vídeo, se torna membro do canal, paga R$5 por mês para escutar todos os jogos do Flamengo, meus comentários táticos. E depois que você concluir a sua adesão, você vai na aba comunidade, lá tem o link da nossa comunidade também, lá no WhatsApp, e você vai assistir esse jogo ouvindo meus comentários, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, que eu fui.